Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, peço a todos para continuar seguindo à risca os conselhos do Ministério da Saúde, das secretarias municipais de saúde. Vamos conter o problema o qual o mundo vive. Peço a vocês também para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike. E que Deus abençoe a todos nós. Meus amigos, a gente vai abordar aqui alguns assuntos. A gente vai falar sobre o planejamento do Vasco. Vamos falar aqui sobre a entrevista que o Levenciano concedeu ao meu amigo Mário Coelho. E vamos falar aí muito sobre o futebol. Vamos lá. Primeiramente, a entrevista concedida pelo Levenciano ao Mário Coelho. Vi alguns pontos positivos nesta entrevista. Gostando ou não gostando do Levenciano, por enquanto é o único que mostrou um planejamento. Por enquanto é o único que está demonstrando que está se preparando para assumir a presidência do Vasco da Gama. Se o que ele propõe vai dar certo ou errado, aí é outra história. Penso e reafirmo aqui, acho que no Vasco da Gama deveria ter chapa única nas próximas eleições. O maior projeto para o nosso clube é a pacificação, é a gente ter paz. A esperança do Clube de Regatas Vasco da Gama não é única e exclusiva em candidato X ou em candidato Y, mas ficar em paz para que o clube possa voltar aos dias áureos. Algumas coisas bacanas que o Levenciano mencionou. A gente sabe que muitas das coisas as quais ele propõe depende do Conselho Deliberativo. No Vasco não dá para comandar sozinho. É impossível fazer uma gestão no Vasco autônoma, autossuficiente. E vai precisar aí ter o aval do Conselho Deliberativo para fazer várias coisas. Mas você gostando ou não gostando do Levenciano, é o único que está propondo algo por enquanto. Vamos aguardar os outros candidatos. Por exemplo, o Júlio Brandt continua na omissão dele. Está lá no Conselho do Vasco. Por enquanto, é um figurante. Não estou falando aqui que eu vou votar para o Levenciano, porque todos sabem o que eu acho. Mas parabenizar o Mário pela iniciativa, o Levenciano por ter dado luz a alguns pontos assim interessantes. Gostaria de perguntar para o Levenciano com relação aos esportes amadores.
qual o plano que ele tem para isso. Eu sou um cara que eu gosto dos esportes amadores. E principalmente da dívida fiscal. Duas perguntas que eu gostaria de fazer para ele. Meus amigos, com relação ao planejamento do futebol, segue o curso normal. Ontem a Associação dos Clubes não conseguiu fazer um acordo com o Sindicato dos Atletas. O Vasco está tendo muita cautela ao escolher o técnico, ao trazer reforços, porque no mínimo, a gente vai ficar parado mais um mês aí. Os atletas ontem pediram férias durante todo o mês de abril. Então, se houver campeonato estadual, que eu acho que não vai ter, só a partir de maio. Então o Vasco está com muita cautela aí. Esse momento o Vasco poderia aproveitar para poder pagar dívidas. O Vasco poderia aproveitar para colocar os salários em dia. Mas a gente sabe que o José Luiz Moreira está correndo atrás aí de treinadores. Poderá ser um técnico português. Nomes a toda hora sendo ventilados. Reforços aí à vista. Uns gostam de determinados nomes, outros de outros nomes, mas o importante é o Vasco também não ficar tão estático assim. O mais importante é isso. Porque quando voltar, seja no meio de abril ou no começo de maio, vai ser um jogo atrás do outro. Então, tempo há para ser feito um planejamento e para que a gente possa colocar o Vasco nos trilhos. Valeu, meus amigos. E não está descartado uma greve dos atletas aí. Porque se não se chegar a um acordo, os jogadores poderão fazer uma greve. E não é uma greve só de jogadores do Vasco, não. Uma greve generalizada no futebol brasileiro. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.